Gravando! Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais uma aula de História. Estou aqui aguardando informações aqui dos meus bastidores para lembrar vocês o conteúdo da sua prova mensal. Olha aqui no bate-papo. Da 39 até 43. 43, professora, até essa? É mesmo? É, tá lá. É mesmo? Oxi! Sério? Eu vou olhar de novo. Custa nada, né? Não é só você não, alguma outra pessoa mandou aqui para mim também. Tá bom, beleza. Nossa, tá. Era para ser mais, mas tudo bem. Tá bom, é isso? Tá bom, ok, tá bom, né? Tá bom. É isso mesmo. Tá bom, beleza, ok. Tá. Que seja assim, tá bom. Segue. Tá bom. Isso aí, ó, né? 39, colonização, mercantilismo, produção portuguesa de escravidão, sociedade colonial. Tá. É que eu pulei. Ufa. Tem que falar da sociedade colonial. Tá. Eu esqueci. Lembra que eu não dei aula 41 para vocês ainda. Tá? É isso que eu falei, mas não vou falar de escravidão. Eu fiquei, que absurdo é esse? Não vai falar de escravidão, falar de escravidão indígena. Eu aqui, tipo, mano, tava já me xingando aqui, mano, você tá retardado. Bom, porra. Tá, na próxima aula vai ser a aula 41, é que eu fui e voltei, né? É isso. Beleza? O Vitor entrou aí, né? Cadê meu comunista predileto? Tá aí, né? O Vitor. Ô, Vitor, você mandou aquela pergunta para mim, né? Por que aquelas regiões eram desocupadas, né? Eu ainda não achei a resposta. Ontem eu li um artigo da geografia, tratando sobre cartografia, tentando entender por que naquela região norte ele não distribuiu. Eu não consegui achar naquele artigo que eu vi. E era um artigo longo, foi uma da hora o artigo, ficou muito louco, falando sobre a representação dos mapas, tá? Achei bem legal. Foi o único que eu achei, assim, falando sobre uma coisa. Eu não achei. Vou buscar ainda mais. Por que ele não... É uma boa pergunta. Por que ele não distribuiu aquele território? Né? Ainda não achei, mas vou achar, tá? Enfim, vou atrás disso. Eu fiquei também... Não, por quê? Enfim, vai ser difícil de achar, mas eu vou achar, porque é região norte, né? Então a gente está no sudeste, essa cultura do sudeste, nordeste, enfim. Mas vou tentar achar, tá? Tá aí um feedback então para você, que eu não esqueci. Eu não esqueço das perguntas de vocês. Eu vou atrás, tá bom? Enfim, mas esse aí eu ainda não achei a resposta, mas vou achar, porque eu também fiquei curioso. Bora lá, turminha! Vamos falar sobre o governo geral, essa segunda etapa após capitanias hereditárias, né? O que é esse governo geral e o que provocou o governo geral? Turminha, provocou o governo geral a crise das capitanias, né? O fracasso das capitanias. O governo geral de 1549 vai ser motivado por esse fator interno, o fracasso das capitanias. E aí você pode colocar aí, tá, mas por que as capitanias elas fracassaram? Por dois motivos. A produção do açúcar não foi efetiva. Né? O açúcar... Professor, pode dar uma recapitulada sobre capitanias? Claro, meu querido! É óbvio, claro que sim. Aproveito e faço isso para te ajudar todos vocês aí. O que eram as capitanias hereditárias? Foi aquela distribuição de terra que o rei fez para representantes da sociedade portuguesa, representantes com algum tipo de dinheiro. Só que o que acontece? Ele distribuiu terra para candidatos. Quem quer aquela faixa, né, no território brasileiro, né, as capitanias? Só que a maioria dos homens, né, grandes comerciantes e banqueiros ricos, estavam influenciados, estavam focados ali nas Índias, né, no comércio com as Índias. Não estavam preocupados muito com o Brasil. E por que não estavam preocupados? Porque eles não acharam ouro. Ou algum tipo de especiaria que já tinha ali, que era fácil fazer a locomoção. Não acharam isso. Portanto, não achando ouro e nem já especiarias ali para eles poderem pegar, mostra então que a expectativa de lucro seria pequena. Então, assim, então eu vou querer. Então, os homens mais ricos ali de Portugal não quiseram pegar seu dinheiro e gastar ali com o Brasil. E nem a coroa portuguesa queria, diga-se de passagem, né? Nem a coroa portuguesa queria. Por quê? Pela mesma coisa. Não tem expectativa de lucro.
Portanto, os homens, os capitães donatários que vieram para cá, eram de diversas categorias. Tinham nobres, tinham comerciantes, tinham banqueiros, tinham alguns militares de alta patente que quiseram se aventurar. Bem, só que aqui no Brasil era fundamental o investimento, e esses homens não tinham investimento, né? Não tinham dinheiro suficiente para construir estradas, às vezes até tinham dinheiro, mas o território não era fértil. Beleza? As capitanias hereditárias foi uma estratégia utilizada pelo rei de Portugal para tentar ocupar essa terra, povoar essas terras, sem o rei gastar dinheiro, obviamente. Por quê? Porque a expectativa de lucro aqui era baixa. Tá? E por que não fez desde o início? Aí a aula passada, né, com a musiquinha do Jack Sparrow, lá dos Piratas do Caribe, essa ameaça estrangeira aqui no Brasil. Por isso que ele falou, mano, vamos ter que povoar isso aqui, não tem o que fazer. Mas a estratégia de povoação foi utilizando dinheiro privado, não utilizando dinheiro da coroa. Beleza? Deu para recapitular? Deu para entender? Se ficou alguma dúvida, pergunte. Deu para entender. Ótimo. Então, teve um fracasso das capitanias. Primeiro, o açúcar, que foi o produto escolhido, né, como produção, alguns lugares não teve sucesso, tá? Teve esse problema, por condições climáticas, por falta de investimento. E, segundo fator, o confronto com os indígenas. O confronto com os nativos também foi um dos fatores que fez com que alguns capitães donatários fugissem, voltassem para Portugal e abandonassem as terras aqui. Tá? Então, você tem o fracasso dessas capitanias. Beleza, tem um fator interno, então. Só que, de novo, eu preciso de mais motivações. Eu preciso de outros fatores para motivar a coroa portuguesa a colocar dinheiro aqui. Bem, somente fatores externos, obviamente, a colônia aqui vão motivar a coroa portuguesa a investir dinheiro aqui. O que acontece no meio desse caminho, no meio aí das capitanias hereditárias? Né? O que acontece nesse período aí de 1545, 49? Acontece o seguinte, turminha, e aí serão os fatores externos. O primeiro desses fatores, né? O primeiro deles, sinais de que o comércio com as Índias já estava começando a entrar em crise, já estava começando a não dar o mesmo lucro do que antes, né? Uma questão de concorrência, uma questão de fácil acesso, né? Você tem outros navegadores que conseguem chegar lá, né? Você tem problemas, você vai ter problemas como, acho que eu já devo citar em algum, não, isso é outra coisa, ia fazer confusão aqui. Mas viu já sinais de crise com a Índia, tá? Sinais de crise ali naquele tipo de comércio. Outro fator, Portugal, ele tinha o interesse de criar um reino africano, né? Um reino português ali na África. Então, um reino afro-português, né? Luso-africano, né? Só que ele foi derrotado ali na região do Marrocos. Ali na região do Marrocos, aí, acho que geograficamente todo mundo conhece, né? Ali onde você tem o finalzinho de Portugal, você tem o Estreito de Gibraltar e aí o início da África e ali é o Marrocos. Ali naquela região, Portugal queria criar um reino, né? Fazer um reino português ali no continente africano, mas tem um fracasso. E ali é uma região muito importante de rotas comerciais, principalmente com o reino de Gana, como a gente viu, né? O reino de Gana riquíssimo com ouro, né? Só que Portugal foi derrotado ali na região do Marrocos. E isso foi um fator que vai contribuir a Portugal ter um olhar diferente com o Brasil. Outro fator, uma crise nas relações comerciais com a região de Flandres, né? Outra crise comercial. Perceba, os polos econômicos portugueses na Europa estão em decadência. Na Índia e em Flandres. E na África, né? Ele queria ter um interposto ali no norte da África, vai perder. Teve derrota ali na região do Marrocos. Para finalizar, o vizinho, né? O vizinho de Portugal. Quem é o vizinho de Portugal mesmo? Quem ali faz fronteira com Portugal? Quem é mesmo? Pergunta de geografia isso aí. E aí, quem é? Espanha. A Espanha, né? A Espanha. Ora, professor, tem a ver a Espanha? Tem a ver o seguinte. Enquanto Portugal estava aqui no Brasil tirando madeira ao Brasil, o que a Espanha conseguiu achar em seu território? Metais preciosos. O êxito espanhol é um outro fator que deixa Portugal possesso da vida.
Fala, meu Deus, os caras eles conseguiram metais preciosos. Meu, região de Potosí, uma montanha de prata. Era chamada isso, a montanha de prata, riquíssima em prata. Espanha estava lucrando a rodos com as suas colônias aqui na América, né? O Império Inca, Maia e Azteca, né? Eram impérios já consagrados ali e que já tinham já essa característica da extração, né? Métodos de extrair ouro, né? Metais preciosos. Então, esses fatores, esse fator interno no Brasil e esses fatores externos, obrigou a Portugal a falar o seguinte, mano, não tem como, não tem como. Ou a gente faz aquela colônia dar certo, Brasil, né? Ou a gente faz a colônia ali do Brasil dar certo, ou estamos ferrados. Estamos ferrados. Porque o sistema colonial, o mercantilismo, senhoras e senhores, como que ele funciona? Um dos pilares do mercantilismo, a exploração de colônias, o pacto colonial, um dos pilares desse modelo econômico do absolutismo, que é o mercantilismo. Então, no ano de 1549, Tomé de Sousa, na expedição de Tomé de Sousa, o rei português manda Tomé de Sousa aqui para o Brasil instaurar o primeiro governo geral. Tomé de Sousa aí vai ganhar o título de governador geral, ou também conhecido como vice-rei, né? O que vai ser esse governo geral? É isso que a gente vai ver no próximo slide. Até aqui eu acho que não tem muitos problemas não, né? Tá tranquilo, tá favorável, né? Vamos entender então como que é esse governo geral, como que é, qual que é o objetivo dele, né? Vamos lá. Próximo slide. Vai tirando, hein? Eu estou sendo mago aqui dos PowerPoint, né? Professor, Oi? só uma coisa a ver com a lição rapidinho. Sim. As lições são no plural, no caso é na parte do maestro, né? É. Ah, tá certo. Beleza. É lá mesmo. Tem outro lugar? Tem a parte de aula dada, Aula dada, aula aula estudada. estudada. Não. São os exercícios que eu seleciono. Eu pego da própria do caderno de exercícios e eu jogo lá. Não sei se tem exercício. Ah, tá. Entendi. Eu não sei se eles já estão lá, não sei. Posso ver isso, mas... Não, tá lá Já sim, estão professor. assim, professor. É só pra saber mesmo se é por lá mesmo que faz mesmo. Então, mas o da aula dada, aula estudada, é o mesmo do caderno de exercício? Sim, é as TMTC. Só que pelo maestro, sim, o professor pode colocar atividades fora da apostila, se você quiser, entendeu? Entendi. Não, eu gosto do caderno de exercícios. Ele é bom, são questões de vestibular e tal, enfim. O foco é esse, né? Então, enfim. Vou dar uma olhadinha lá depois. Qualquer coisa eu saio do maestro, já tá lá as questões, né? Enfim, eu fico colocando lá. Enfim. Bora lá. Não, vou continuar a mesma coisa. Tá bom o jeito que tá. Tá bom. Seguindo. Então, tá. Aqui você tem um desenho, né? Da primeira capital do Brasil. Alguém sabe qual foi a primeira capital do Brasil, na época colonial? Onde é essa cidade? Onde vai ser? Oi? Pode falar, desculpa. É o Rio de Janeiro, não é? Não é Rio de Janeiro. Salvador. Por que Salvador? Porque fica perto do mar. Rio de Janeiro também. Tá errado? Rio de Janeiro também. Por que não é o Rio de Janeiro, então? Sei lá, professor. Quem é que falou? Quem é que falou? Eu não sei quem é. Eu, Gabriel, professor. Beleza. Por que Salvador? Alguém chutaria aí? Ninguém sabe? Pensa no seguinte, vamos lá, vou deixar um pouquinho mais para... Vou dar essa dica aqui para vocês. Pensa assim, ó. Tá aí Tomé de Sousa, e aí, numa carta, né, feita pelo rei, em 17 de dezembro de 48, então, um pouco antes da viagem do Tomé, diz o seguinte, o que o Tomé deveria fazer aqui? Edificar uma fortaleza e povoação grande e forte em um lugar conveniente. Deixa eu fazer uma perguntinha para vocês. As capitanias hereditárias elas estavam horríveis, péssimas, né? E aí, se eu vou procurar um local conveniente. Que local conveniente vai ser esse? Por que não vai ser o Rio de Janeiro? Vai ser uma outra região. Qual vai ser a região do Brasil? Aí pensa,
Norte, Sul, Leste, Oeste, Sudeste, né? Qual região do país vai ser rica na produção de açúcar? Qual vai ser essa região? Nordeste. É o Nordeste. Se o açúcar ele vai ser rico no Nordeste, logo a capital ela tem que ser no Nordeste. Ela tem que ser em Salvador, onde eu tenho maior controle. O objetivo do governo geral foi o objetivo de eu ter uma centralização administrativa. Eu centralizar administrativa. O que é eu administrar? Organizar defesa, impostos, leis. Eu fazer esse tipo de organização administrativa. E eu preciso de um local central. Eu preciso de um ponto dentro da colônia. E esse ponto ele vai ter que tentar ter. Né? O objetivo dele é administrar toda a colônia. Ele ser um centro de decisões, um centro de ação. Tudo bem? Portanto, a gente percebe aqui já, obviamente, um investimento estatal, né, do Estado monárquico, né, do absolutismo português. É um dinheiro da coroa. Não tem como, não tem outra saída. Portugal tentou, de várias maneiras, desviar dessa maneira de colonização. Não vai ser mais possível. Né? O investimento vai ser estatal. Beleza? O rei vai ter que colocar dinheiro ali. E a primeira capital, Salvador. Vai ter que ser Salvador, porque vai ser ali no Nordeste em que a cana-de-açúcar vai mais prosperar. Pós-governo geral, ali a região do Nordeste, o investimento, né? Você vai ter aí já, beleza, aí um clima adequado, os indígenas que estavam atrapalhando, que é um fator fundamental, né? O que brecava o sucesso do açúcar, foram exterminados, tá? Um projeto de extermínio das civilizações que estavam aqui, tá? Para deixar bem claro isso. Certo? Nós não somos originários dessa terra. Os originários dessa terra estão sendo massacrados aí, ó, há séculos. Pelos vários tipos de governo do Brasil. Tá? Mas vai ficar claro, tá? O governo geral não substitui as capitanias. Elas não servem para substituir as capitanias. Elas servem para auxiliar as capitanias. É um intermediário entre o rei português e o capitão donatário. Beleza? O governo geral em Salvador é esse intermediário. É ele que vai ligar Portugal com todos os capitães donatários aí. Beleza? As capitanias hereditárias elas vão continuar. Você tem aí um plus, algo adicional. O que é esse adicional? Esse governo geral vai ajudar nessa administração das capitanias. Lembrando que as capitanias abandonadas, mostrando para nós esse investimento estatal, elas foram administradas pela coroa. Aquelas capitanias viraram capitanias reais, né? Capitanias da coroa. Beleza? Certo? Sem muito segredo. Creio eu, seja uma aula tranquila, suave, de boa. Tá? Próximo slide, mostrar para vocês como funcionou essa administração, né? É um esqueminha dessa administração do governo geral. Qual que vai ser o papel dele, como que vai funcionar, como que vai ser. Beleza? Certo? Posso mudar? Pode, professor. Então, vou nessa. Bora lá. Tá lá. Cadê? Vai tirando. Tô fera demais. Bora lá. Seguinte. Como funciona o governo geral? Você tem o rei. E o rei vai indicar o governador geral. Ou o vice-rei. Tudo bem? Mas aqui no Brasil a gente vai ter o nome de governador geral. Tá? E aí o que acontece? Nasce, na capital vai estar o governador geral e ele vai criar 3 cargos para auxiliá-lo nessa administração das capitanias. Que vai ser o provedor-mor, o ouvidor-mor e o capitão-mor. Beleza. Provedor, ouvidor e capitão. O que é isso? Né? Qual que é o papel deles? Provedor. Provedor é aquele que vai... Não é aquele que faz previsão, não, tá? Tipo, deixa eu ver aqui a sua mão, o seu futuro vai ser... Não é. Aquele que vai prover alguma coisa. Então, é o cara que mexe com a grana, portanto, com os impostos. Né? É aquele responsável pelos impostos, pelo dinheiro, obviamente, para promover a riqueza, obviamente, do rei de Portugal, a coroa portuguesa. Então, em relação a essa arrecadação de impostos. O ouvidor é aquele que, escuta,
Fala, a pessoa questiona, acha que é injusto, é justo. Opa, acha que é justo, acha que não é justo, ouvidor é a justiça, tá? Aquele que garante, tenta garantir uma unidade no âmbito jurídico, no âmbito da lei, em toda a colônia. Por último, né, capitão. Capitão mexe com o exército, né, vai ser a garantia da segurança. É aquele que vai garantir segurança. Portanto, se eu quiser fechar isso aqui para vocês, isso é que está em Salvador. Tá? Está em Salvador. Então, o governador-geral, o provedor-mor, o ouvidor-mor e o capitão-mor. O que vai estar em cada capitania? Em cada capitania você vai ter o provedor menor, o ouvidor menor e o capitão donatário. Tá? Capitão donatário. Beleza? Em cada capitania. Quais são essas capitanias? Olha lá. As capitanias hereditárias e as capitanias da coroa. Tudo bem? Beleza? Então, nas capitanias hereditárias, que tem o dono ficou, o dono permaneceu, e nas capitanias da coroa, você vai ter o provedor menor, o ouvidor menor e o que é o capitão donatário. Aquelas capitanias da coroa também será um tipo de capitão donatário, mas essa capitania pertence à coroa portuguesa. Então, todos os recursos vão para a coroa. Tudo bem? Beleza até aí? Professor. Oi, fala, Sara. Pode só repetir a parte das capitanias aí? Eu me perdi um pouco. Não, tranquilo. Os dois aqui, Sarinha, são capitanias hereditárias. Só que, quem é o dono dessas capitanias? Nas capitanias hereditárias mesmo, é de um capitão, é de alguém, enfim, um nobre ou um banqueiro, que seja. E aqui nessas outras capitanias, pertence à coroa. É da coroa. Porque você não tem ninguém que tomou conta. O cara abandonou, foi embora, largou. Então a coroa tomou conta. Mas tudo é capitania hereditária. Eu só estou colocando aqui para mostrar para você essa intervenção da coroa. A coroa, ela toma algumas capitanias para ela. Porque se não tiver ela, não tem ninguém. Mostrando que esse período do governo geral é um período de investimento, de novo, do dinheiro da coroa. Certo? Mas é tudo capitania hereditária. Tudo. Ainda é. Tudo bem? Tá bom, obrigada. Sim? Beleza. Seguindo. Então, percebam, você tem aí uma organização, né? Aqui você tem na capital. Eu vou dizer o que a gente usa os termos de hoje, tá? Mas não é. É como se fosse o poder federal, né? Aqui o poder federal, o governo geral, o poder estadual, né? São cada capitania, né? O poder estadual e vai ter o poder municipal das cidades. E aí, para finalizar no slide, as câmaras municipais. Gente, não usa o termo federal, estadual, municipal. Estou usando isso aqui só para dar exemplo para você, beleza? Se você usar esses termos, tá errado, porque não existe isso nesse período, certo? Beleza? É só para te ajudar a entender. Então, você vai ter na capital esses instrumentos administrativos, esses instrumentos para poder organizar melhor a colônia. E aí você vai ter também, em cada capitania, você vai ter também um provedor menor, um ouvidor menor, para ajudar nessa administração. E nas câmaras municipais, na cidade. Então, de novo, aqui em cima você tem algo federal, vamos dizer assim, as capitanias hereditárias, o que é o Estado, e as câmaras municipais, o que são os municípios, né? As cidades. Tudo bem aí? Deu para dar uma ajudinha? Para poder entender como funciona aí os poderes, né? Aqui dentro da colônia? Espero que sim. Se não estiver claro, eu tento explicar de outra maneira. Só que eu quero dar um destaque para essas câmaras municipais. No papel, turma, é assim que deveria funcionar. No papel. O que acontece na realidade? Na realidade, turma, é o seguinte. Eu tenho uma colônia aqui na América em que os capitães donatários não conseguiram construir estradas, não conseguiram construir meios de locomoção adequados. Por causa disso, então, o acesso a Salvador é extremamente difícil. Eu já fiz esse comentário com vocês. É mais fácil eu ir para Lisboa do que eu ir para Salvador, se você estiver em São Paulo, por exemplo, nesse período. Ou, melhor dizendo, a capitania de São Vicente. É mais fácil você ir para Portugal do que você ir para Salvador.
Então, assim, os meios de comunicação dentro da colônia são precários. Portanto, o que ganha muita força na colônia são essas câmaras municipais. No papel, deveria funcionar o seguinte: o que Salvador disser, toda a região vai cumprir. Só que não era assim na prática. Na prática, óbvio, chegou investimento, deu melhorias, né, em algumas regiões. Sim, isso não tenho dúvida, isso é inegável. Né? O governo geral deu esse up assim, para a colônia aqui do Brasil. No entanto, Turminha, achar que Salvador tem o controle de todas as regiões é meio complicado. Né? Você não tem WhatsApp, você não tem internet, você não tem Facebook, você não tem Instagram, você não tem live. Né? Enfim. Então, essas câmaras municipais, elas eram ocupadas por quem são esses homens bons? Os homens ricos, os oligarcas não, os latifundiários, os proprietários de terra. Né? Essas câmaras municipais, elas eram ocupadas por esses homens, proprietários de terra, e quem fazia a justiça? Eles. Várias condenações de morte, eles cumpriram, eles que aplicaram essa lei, sem Salvador saber. Isso mostra para nós, pessoal, um problema clássico que nós temos no Brasil. A falta da presença do Estado, de uma fiscalização do Estado. E eu não estou falando só do interior, não, viu? Lá na cidade de Quiprocó, lá na cidade de, sei lá, de Mococa, de região, em que a lei é feita pelos fazendeiros de lá, né, pelos donos de terra. A lei é feita por eles, não tem a lei do Estado. A lei é minha. Né? A lei é minha do coronel, do fazendeiro, né? Não precisa ir para o interior de São Paulo. Só para você vir aqui para as favelas aqui da cidade de São Paulo, que são comandadas pelos crimes organizados. Você não tem um Estado lá. A lei é feita por aqueles que estão lá. Beleza? Eu acho que dá para fazer uma boa semelhança entre Câmara Municipal e essas regiões aí, desses grandes fazendeiros no interior e do crime organizado que você tem no meio urbano. São aquele conjunto de pessoas locais com poder, algum tipo de poder, seja um poder de arma, seja um poder econômico, seja o que for, que controlam aquela região. Beleza? Sim. Deu para fazer essa analogia aí? Deu para relacionar? É isso. Tá bom? Essa é a situação do Brasil. Beleza? Do Brasil, colônia. Para finalizar, último slide, tá? Eu queria tratar sobre a igreja. Não tem como falar de colonização do Brasil e não falar da Igreja Católica. Não faz muito sentido isso, porque nas primeiras caravelas, quem estavam embarcados? Religiosos, né? Homens da igreja, né? Padres. Estavam na igreja para vir buscar novos fiéis. Então, bora lá. Eu não sei se eu deixei claro, esses homens bons são esses homens latifundiários, proprietários de terra, certo? Que comandam, que receberam as sesmarias, esse longo pedaço de terra, né? Que até a Nathalie colocou, como se fosse daqui até São José, né? Quase 100 quilômetros de terra, enfim. Esses são os homens bons que compõem as câmaras municipais. Tudo bem? Se você não notou, dá uma notadinha aí bonitinha, tá bom? Bora lá. Seguindo! Não teve nada? Eu não coloquei nada nesse? Sacanagem. Tá lá. A igreja, né? O papel da igreja, galera. A igreja, obviamente, ela vai ter uma influência muito forte no Brasil colônia. Bem, no Brasil até hoje, né? Mas não mais a Igreja Católica. Hoje você tem outras instituições religiosas, como as neopentecostais, que têm uma grande força. Não, Vitor, é diferente. As câmaras municipais de hoje, você tem eleições, né, cotidianas, né, quer dizer, anuais aí, né? Não, totalmente diferente. Acho que até o termo Câmara Municipal é um termo utilizado pós-colonização, entendeu? Eu até posso dar uma olhada nisso. Mas não, totalmente diferentes. São os locais que vão se reunir, Vitor, e falar, então, o que a gente vai resolver? Que problemas a gente tem que fazer aqui? Né? As pessoas daquela região vão se reunir e vão tomar decisões. Sem autorização do governo central, sem a autorização de Salvador, da capital. Por quê? Porque não chega aqui.
Então a gente tem que tomar as decisões. Beleza? Bem, a igreja, né, gente? Fundamental no controle da vida diária, né? A igreja ela vai ter esse papel até a proclamação da República. Então são quase 400 anos em que a igreja ela vai controlar a documentação dos mortos, a documentação de casados, a documentação de quem nasceu, a documentação sobre venda e compra de terra era a igreja que fazia. Por isso que em várias cidades, todo o centro dela era a igreja. Porque não só no âmbito religioso, mas no âmbito administrativo, as igrejas eram responsáveis também. Tá? Como eu falei, documentação de vivo, morto, nascimento e assim por diante. As contagens que a gente tem aí depois de alguns anos sobre o número de habitantes na colônia, você tinha que ir na igreja, documentos da igreja, porque a igreja é responsável por essa contabilização. Tá? Até 1580, somente a Companhia de Jesus, conhecida como jesuítas, vinham para o Brasil. Tá? A Companhia de Jesus, ou os jesuítas, eles são uma perna da igreja. Dentro da igreja católica você tem os carmelitas, você tem os franciscanos, você tem os jesuítas, enfim, você tem vários grupos aí internos dentro da própria igreja católica, tá? E que tem certas diferenças, diferentes visões entre eles, tá? Se alguém aí é de alguma igreja, tá, pode saber mais, um pouco até mais do que eu, tá? Então, até 1580, somente os jesuítas, depois a igreja, Portugal, liberou, né, a vinda de outros integrantes, né, de outras partes aí da própria igreja católica. Obviamente que aí nessa relação entre o rei e a igreja, o rei ganha o famoso padroado. O que é o padroado real? É esse acordo que tem entre a igreja e o rei português, né, que também ele é católico. Nesse padroado real, o rei português ele permitia que representantes da igreja católica viessem para a América para poder, obviamente, catequizar, né? É como uma permissão do rei. Em troca, qual é o papel da igreja aqui dentro? Fazer com que a vontade do rei seja feita. Então, é colocar aquela ideia, se você não respeitar o rei português, você vai para o inferno. Você desrespeitar o rei é você desrespeitar a Deus. Todo esse controle ideológico e moral, certo? Essa era a troca feita em relação a esse padroado real. O rei permitia que a igreja católica angariasse novos fiéis desse seu território, em troca, auxiliava nessa administração, né? Fazer com que a população que temesse não respeitar o seu rei, podendo ir para o inferno. Beleza? Só que, de novo, mesmo problema, né? Os jesuítas vão ter autonomia, uma grande autonomia. E isso vai gerar choque com os colonos, né, com os capitães donatários. Qual vai ser o choque entre jesuítas e capitães donatários? A questão da mão de obra indígena. Né? Você vai ter esse choque. O jesuíta quer o indígena para poder ser um novo católico, um novo fiel, aquele da alma pura, né? Enquanto que o colono, o capitão donatário, fala, mano, mão de obra escrava, para mim ele é um escravo, eu quero ele com mão de obra forçada. E aí você tem esse choque entre esses dois interesses aí, entre jesuítas e capitães donatários. Sobre essa questão da mão de obra e do trabalho, a gente fala na próxima aula. Beleza? A gente trata disso melhor. Mas é isso esse é o panorama até o governo geral. Nas próximas aulas aí eu vou para o âmbito econômico e social, falar do café e da sociedade. Falar da cana-de-açúcar e da sociedade colonial. Beleza? É isso, turma. Valeu. Falou. Te cuide. Sem lição. Sem lição. Falou, professor. Beleza? É nóis. Falou. Te cuide. Até mais. Até quinta-feira. Isso, até quinta. Falou.